Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, família Agindo Deus, paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância para você. E hoje é sexta-feira, chegando aí mais um final de semana. Daqui a pouquinho a palavra da fé e a oração por todos, mas quero convidar você para esse domingo agora, dia 5 de junho, primeiro domingo aí. Duas opções para você. Se você está em Curitiba, às 9h30 da manhã desse domingo agora, dia 5, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, número 780, no centro de Curitiba. Uma manhã com Deus, uma manhã da família. Vem estar no presencial para você ser abençoado, para você que quer e pode estar com a gente. Mas, gente, nesse domingo também, dia 5 de junho, vamos estar na cidade de Guaratuba, minha gente, às 3 da tarde, isso mesmo, dia 5 de junho, 3 da tarde, no Hotel Pousada Porto da Lua, Rua Rodrigues Alves, número 98, Praia Central de Guaratuba. Às 3 da tarde vamos estar orando pelo povo, trazendo a palavra da fé, orando por todos. Então, se você está em Guaratuba, vai estar em Guaratuba, esteja com a gente. Ou se você tem algum parente, algum amigo de lá, pede para eles irem lá com a gente lá. Você que é de Curitiba, você que nos ouve aqui por perto, vai estar em Guaratuba, encaminha lá esse endereço, passa lá, tá bom? Passa lá essa informação para os teus amigos, familiares, para esse dia 5 agora, desse domingo agora, gente. É domingo, hoje é sexta, amanhã é sábado, depois de amanhã estaremos lá para abençoar o povo de Guaratuba e quem vai estar conosco ali nessa reunião presencial. Tá bom, minha gente? É isso aí o recadinho. E se você deseja mais informações, nós temos no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Tem ali as informações dessas duas reuniões, em Curitiba e também em Guaratuba, tudo nesse domingo agora. Ou o nosso WhatsApp, código de área 41 99615 5162, 99615 5162, código de área 41. Aliás, por esse WhatsApp você pode pedir informações ou até mesmo pedir oração ou mandar um abraço pra gente aí, a gente responde você pelo WhatsApp, beleza? Aquele abraço a todos. Vamos então para o momento da palavra. Gente, hoje eu quero falar com você e depois orar por você sobre a importância da oferta. Você tem ouvido aqui, você que nos acompanha durante a semana, sempre tem aqui aquela chamada, uma gravação falando dos agentes de Deus, o que é um agente de Deus, e também divulga aqui a nossa conta do ministério para você abençoar o nosso ministério, para a gente manter esse projeto nesta emissora e em outras emissoras também aqui de Curitiba. E hoje eu separei aqui um texto bíblico que fala de uma viúva. Vamos fazer algumas considerações aqui em Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41, diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então eu quero dar um título hoje aqui: a oferta da viúva. Esse texto ele é muito conhecido, e para entendê-lo melhor, é preciso entender como era a vida de uma viúva na cultura da época. A mulher era totalmente desvalorizada, considerada um ser inferior, comparada até mesmo com um animal qualquer. Quando tinha um marido para sustentá-la, sobrevivia. Se o marido morresse, ficava desprovida de todo e qualquer sustento. Uma viúva não tinha aposentadoria, ajuda do governo ou das pessoas. Ela ficava totalmente abandonada e com a responsabilidade de criar os filhos. Você já se perguntou por que há tantas passagens bíblicas sobre milagres na vida das viúvas? Não seria porque elas só podiam contar com Deus e mais ninguém? Será? Da mesma forma é o seguinte:
dá para você entender porque Jesus considerou a oferta dessa viúva maior do que a dos ricos, que ofertavam grandes quantias? Pense nisso. Agora, o valor que a viúva ofertou. Diz assim: então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas. Eu estou lendo aqui em outra Bíblia agora aqui. Ela ofertou uma moeda, ou seja, era o salário de uma semana de trabalho de um soldado romano na época. Trazendo para a nossa realidade brasileira, seria mais ou menos 1/4 de um salário mínimo. Talvez essa mulher ela não pudesse fazer muito com essa quantia, mas diante de Deus foi uma grande oferta e Jesus explicou o porquê. Os ricos, diz a Bíblia aqui, davam do que lhes sobrava. Porém, a viúva deu tudo quanto possuía, todo o seu salário do mês para honrar e adorar a Deus. Ou seja, ela ofertou por amor a Deus e ao reino de Deus. É interessante essa questão aqui, é muito interessante, né? E até tem aqui uma ilustração, é uma ilustração, não sei se você vai entender, mas eu achei interessante essa ilustração aqui. Certo pastor estava pregando sobre o poder do dar, e durante todo o culto havia um menino entusiasmado com a sua mensagem. Ao terminar o culto, o menino foi cumprimentar o pastor pela mensagem e disse-lhe: parabéns pela mensagem, pastor. Sabia que meu pai concorda totalmente com o Senhor, que dar é muito importante? Aí o pastor perguntou: qual é a profissão do seu pai, meu filho? Meu pai, ele é lutador de boxe, respondeu o menino. Interessante isso, né? É apenas uma ilustração. Agora, o importante, gente, quando a gente fala sobre oferta, o poder da oferta, tem que ter fé. É um ingrediente importante. Ofertar com fé. Em Marcos 12, do 41 em diante, que a gente está analisando, diz assim, ó: porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Então a gente percebe que no caso dessa viúva, desse texto bíblico, a viúva deu tudo. Sua bolsa ficou vazia. É o que diz, deu tudo, né? Ela não ficou com absolutamente nada para o seu sustento pessoal e de seus filhos. Porém, para se ofertar assim, é preciso o quê? Ter fé. Então a gente vê o quê? O que a gente percebe aqui? Jesus não demonstrou nenhuma pena da mulher, né? Porque ele sabia que ela estava praticando e ativando um princípio poderoso, ou seja, o sacrifício, que traria o suprimento a todas as suas necessidades. Então, meus amados e queridos ouvintes, ser generoso, quando se tem muito, a exemplo dos ricos dessa história bíblica, é fácil. Dar do que sobra é mais fácil ainda. Entretanto, dar quando se está vivendo uma situação de extrema necessidade é difícil e exige uma atitude de fé que diz: Deus proverá o meu sustento independente do dinheiro. Então, meus amados, ter fé para ofertar tudo, mesmo em tempos de crise, é uma atitude que diz: eu confio mais em Deus do que de dinheiro. Então isso é muito interessante. Eu vou contar aqui para você, para nós encerrarmos esse ensinamento, e depois eu vou orar. Mas conta, olha que interessante essa breve ilustração aqui, que pode te ajudar a entender o poder da oferta, o poder de ofertar com fé, de ofertar com amor, de ser espontâneo em fazer isso, mas tem que ter fé. Olha que interessante essa ilustração. Certa vez, um mendigo estava andando com um prato de arroz na mão, quando o rei parou ao seu lado e pediu-lhe um pouco de arroz. Com muita avareza no coração, o mendigo pensou: ele é muito rico, ele pode ter tudo o que quiser, vou dar-lhe apenas um grão de arroz. O rei pegou aquele grão de arroz e colocou na mão direita do mendigo e fechou-a, montou em seu cavalo e foi embora. Ao abrir a sua mão, aquele mendigo ficou assustado, pois o grão de arroz havia se transformado numa pepita de ouro. Olhou para o prato de arroz e, prevendo a riqueza que poderia cair em suas mãos, correu atrás do rei, alcançou-o e disse-lhe: ó rei, aqui está todo o meu prato de arroz, fique com ele.
Ao que respondeu: não, meu filho, você teve sua oportunidade. Na vida, as pessoas colhem o que plantam com amor e generosidade. Olha que interessante. Pense nisso. Eu te pergunto, meu amado e minha amada ouvinte, você que me ouve pelo rádio, apenas pelo rádio, de segunda a sexta-feira, ou você que está me ouvindo pelas plataformas digitais, uma delas o Spotify, né? Ou você está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, você tem plantado a sua semente de fé? Você tem semeado uma oferta na obra de Deus? Você tem sido um semeador também no nosso ministério? Você tem ajudado? Pois é assim que acontece. Temos que ofertar primeiro. É claro que tem que ser espontâneo, voluntário, mas tem que ter fé. Tem que ter fé. E para a gente orar, conforme eu já ensinei aqui, semear uma oferta quando tem bastante é fácil. Mas e quando o orçamento está apertado? Pare e pense. Às vezes eu penso o seguinte: quando chega um momento de escassez, se uma pessoa ajuda, se ela não tiver fé, aí o que ela vai fazer no planejamento financeiro dela? Ela vai pensar assim, pode ser que alguns pensam isso, né? Isso é o que eu imagino. Esse mês não vai dar. Esse mês eu vou cortar a contribuição para a obra. Deus entende. Deus compreende. Ele vai entender que hoje, esse mês não vai dar. Mas eu fico pensando, pera lá, mas eu não tenho fé? Então eu tenho que ser fiel. Jesus diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Em resumo, para a gente orar, o que a gente pode aprender? Que eu tenho que semear independente do valor que eu recebo mensalmente, a renda ou o salário ou a renda que você tem, para que você que contribui. Então, contribua, não importa o valor. O importante é que você tenha participação na semeadura, porque quem planta colhe, é dando que se recebe, e esse é um princípio bíblico que só funciona para quem tem fé para colocar em prática. Eu, dando um pequeno depoimento da minha vida, eu aprendi com 13 anos de idade. A minha família já era cristã, então eu nasci num lar cristão. Então com 13 anos de idade eu aprendi a semear na obra de Deus. Eu lembro muito bem quando na época de garoto, na faixa de 13 anos, naquela época podia, a garotada estudava de manhã à tarde, a gente ia vender salgadinhos na cidade, né? Cada um pegava uma cesta lá e nós saímos vender salgadinhos na cidade. E no final do dia nós ganhávamos a nossa comissão. E eu me lembro muito bem que eu entregava para minha mãe. A minha mãe foi guardando, até um dia que encheu um cofrinho, né, que o banco dava pra gente na época. Tinha um formato de um porquinho, né? E encheu. Eu lembro quando ela então cortou o porquinho ali, abriu e contou as moedas, e ela disse para mim, olha, 10% nós vamos levar para casa de Deus, e com o restante você vai comprar uma blusa para você. Eu lembro até hoje a primeira blusa que eu comprei com o esforço do meu trabalho de vender salgadinho. Então eu aprendi bem cedo esse princípio e funciona e dá certo. Se você pratica, parabéns. Se não pratica, você tem a chance de, a partir de hoje, começar a praticar o princípio da semear na obra de Deus. Se você é um semeador do nosso ministério, a gente agradece de coração, lembrando que Deus é que vai te recompensar e é Deus que vai prosperar você. Se você deseja contribuir, a gente fica feliz se você puder ajudar. Ou quem sabe, não, pastor, eu vou ajudar outro ministério. Meu querido, é você que vai direcionar a sua oferta. Mas lembre-se, busque um terreno fértil, que está dando resultado, que está ganhando almas para o reino de Deus, que está sendo frutífero, tá certo? Seja inteligente, ore e Deus vai dar direção para você. Um grande abraço a todos. Querido Deus e Pai, eu quero orar especificamente agora por todos que ouviram e entenderam esta palavra. Abençoa aqueles que semeiam, aqueles que contribuem, seja dízimo, seja oferta, como agente de Deus, todos que contribuem ou aqueles que começarão a partir de hoje. Abençoa tanto a vida espiritual, a vida profissional, econômica, financeira e a saúde para o povo, Pai. Assim oramos no nome de Jesus e pedimos a proteção divina sobre todos e que todos tenham um dia de excelência e um excelente final de semana. E abençoa aqueles também que vão estar conosco no presencial, ou em Curitiba ou em Guaratuba neste final de semana. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.